Fala pessoal, bora comentar hoje sobre várias dúvidas que vocês me enviaram e também sobre dólar explodindo e quais são as empresas dolarizadas da Bolsa Brasileira. E o segundo ponto, que o pessoal só fala de Tesouro IPCA e se esquecem das boas ações que poderão gerar uma performance diferenciada. Daí, o primeiro ponto, o dólar subiu uns 15% neste ano e na hora que eu estou gravando, o patamar atual é de R$ 5,57. E o pico mais recente ficou na faixa de R$ 5,70. Fora isso, esse outro estudo mostra o pico do dólar ajustado pela inflação, que chegamos no patamar de 8,76 em setembro de 2002. E lá desse pico, até essa mínima, tivemos um grande ciclo de alta da Bolsa Brasileira. Porém, isso aqui foi motivado principalmente devido a um ciclo positivo de commodities e várias empresas cresceram bruscamente o seu resultado. Com isso, vou mostrar um estudo a seguir, que foi feito pelo BTG Pactual, que temos empresas que possuem uma grande exposição da sua receita em moeda estrangeira, seja euro ou dólar, e algumas possuem um custo em euro bem baixo e também uma dívida pouco representativa em moeda estrangeira. Daí temos aqui a tabela. A primeira coluna mostra o percentual da receita em moeda estrangeira. Segunda coluna, o percentual do custo, que é em moeda estrangeira. E o terceiro ponto, o percentual da dívida que está em moeda estrangeira. Então, por exemplo, a Vale, que é bastante conhecida, tem 100% da receita dolarizada, cerca de 60% dos custos em dólar e 82% da sua dívida em moeda estrangeira. Então, a Vale seria uma empresa que poderia ser beneficiada com esse câmbio mais elevado. Fora outras empresas, Gerdau 100%, Uzi Minas 95% da receita, Suzano 100%, Klabin 70%, outras aqui Braskem, PetroRio, PetroRecôncavo, 3R Petróleo, Petro com 80%, fora outros nomes que vocês podem pausar e olhar com calma. Já na segunda parte temos VEG, que é metade real e metade em dólar, Embraer com mais de 90%, Marco Polo 40% da receita em moeda estrangeira, a IOSP, 74% da receita em moeda estrangeira, Tupi, na faixa de 70%, também temos aqui Ambipar, 42%, e várias elétricas que têm 0% da receita em moeda estrangeira, mas que possuem uma parte da sua dívida em moeda estrangeira. Então esse ponto pode levar às despesas financeiras, o que de forma pontual poderia bater no lucro e no provento da empresa. Já nessa outra foto temos um estudo que foi feito pelo Santander, que é parecido com aquele antigo. Primeira coluna, receita em dólar. Segundo, custos. Terceiro, se a empresa possui grande parte do caixa em moeda estrangeira e também o percentual da sua dívida em real ou em moeda estrangeira. Então, segundo esse levantamento do Santander, temos diversas empresas com 100% da receita dolarizada, por exemplo, Embraer, a Vale, 3R Petróleo, Braskem, Enalta, PetroRio, PetroRecôncavo, e depois a Petro com 95%. Aí depois temos CSN Mineração com 88%, Suzano 84%, Três Tentos 82%, fora outros nomes clássicos que vocês podem pausar para ver cada um. E também é interessante olhar alguns pontos específicos porque, por exemplo, a M. Dias Branco só possui 2% da sua receita dolarizada e 60% dos custos em moeda estrangeira, fora que 82% da sua dívida está em moeda estrangeira. Então, esse é um dos motivos que o mercado tem batido na empresa, porque os custos poderão crescer em uma taxa acelerada e a receita pode não acompanhar. Então, se for o caso, isso poderia pressionar as margens da empresa. Além disso, esses vários papéis dolarizados aqui no Brasil e ações cíclicas, no longo prazo, entregaram uma performance boa. E, por exemplo, para esta janela de 10 anos, que é um pouco mais curta, não é tão longo prazo assim, a Petro entregou 5,52, a Vale 2,78, Suzano 5,83, Gerdau quase 200 e a Klabin 1,77. E todas bateram o Ibovespa, CDI, inflação e etc. Então, ações cíclicas que algumas pessoas têm certo receio conseguiram entregar uma performance diferenciada. E principalmente para quem comprou em preços menores, lá para 2015 e 2016, e na pandemia conseguiu uma performance bem mais diferenciada. Daí, no comparativo de ações de Investor 10, perceba que os múltiplos de EV sobre EBITDA estão bem baixos em relação às suas médias, o da Petro 3,0 e historicamente o mercado pagou o dobro do que isso, a Vale, que também está descontada em relação
a sua média e também em relação aos seus pares. Suzano, que é a maior e a mais eficiente do mundo na parte de celulose, e o mercado também acredita que a empresa é a mais barata do mundo, olhando para o resultado esperado do próximo ano. E um detalhe é que todas pagam proventos, 17% na Petro, 11% na Vale, 2,3% na Suzano, 8% na Gerdau, 5,6% na Klabin, e para quem comprou em preços melhores, tem um dividend yield maior do que esse destacado. Já a outra parte aqui do vídeo, o pessoal só comenta de Tesouro IPCA+, e parece que todo mundo se esqueceu da bolsa e só querem alocar em Tesouro IPCA mais 6,6%. E no momento temos Tesouro IPCA 2029 com inflação mais 6,65%, o que seria inflação mais 5% líquido aproximadamente. Até porque possuímos 15% de imposto de renda após 2 anos. Outro ponto, parece que as pessoas só olham para essas taxas atrativas do Tesouro IPCA e se esquecem que temos uma taxa interna de retorno elevada em boas empresas da nossa bolsa. Então perceba que na parte de ações podemos encontrar boas empresas que poderão entregar inflação mais 10, inflação mais 12, inflação mais 15%, principalmente se você comprar barato, uma empresa boa e promissora. Enquanto na renda fixa você tem sim essa garantia, entre aspas, se carregar até o vencimento e esse retorno quase que garantido. Então na bolsa não fica estampada essa rentabilidade potencial, mas para quem possui certo tempo de mercado, tem noção que tem papéis que poderão gerar uma performance bem mais diferenciada do que o Tesouro IPCA mais 6,6%. Então tem que definir a sua estratégia e persistir e não ficar investindo só porque fulano falou ou porque está na moda. Aí depois vai saber se a bolsa dispara 100%, 200% e o cidadão foi lá, ganhou 30% da renda fixa e poderia ter ganho 100% de ações ou acima do que isso. Então cuidado com essa histeria e permaneça firme no que você acredita e não fique seguindo qualquer moda que o pessoal fica falando. E por fim, outra parte aqui do vídeo são de várias dúvidas que vocês me enviaram e fiquem à vontade para comentar aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo e eu leio todos os comentários. E a primeira pergunta, será que existe alguma fórmula para definir o patrimônio versus a idade? E tem essa fórmula que é bem utilizada mundialmente, que o patrimônio ideal seria igual à sua renda mensal, vezes 12, vezes a sua idade, vezes 10%. Então aqui no caso, suponha que João possui 33 anos, ganha 3.500 por mês. Então se eu fizer esse cálculo, 33 anos vezes 3.500 vezes 12 vezes 0,1, o patrimônio ideal para o João, que ele deveria ter no momento, seria na faixa de 138 mil. Porém, esse ponto pode ficar distorcido para quem possui uma baixa idade e também para quem possui uma grande idade e está começando a investir recentemente. Então também não fique preso a essa fórmula para você não ficar desestimulado caso você tenha começado agora a investir. Então você já é um grande vencedor de ter começado e daqui a certo tempo você irá formatar um patrimônio sólido com boas empresas que sistematicamente irão gerar uma boa renda passiva para você. Então persista firme na sua estratégia que eu tenho certeza que você conseguirá um bom patrimônio e uma boa renda passiva. Já outra pergunta, eu utilizo stop loss para prevenir alguma queda maior e na prática eu fico torcendo que o mercado caia na cotação. É evidente que sem perda de fundamentos, porque ninguém fica torcendo pela desgraça da empresa, do lucro despencar e das empresas serem prejudicadas. Então a parte boa seria da empresa manter ou crescer o lucro e o mercado bater forte na cotação. E sobre esse termo que ele destacou, stop loss seria interromper a perda caso aconteça uma queda. E esse ponto é um mecanismo que executa uma ordem automática para encerrar certa posição. Então, digamos assim, ele pagou R$10 por cada ação e colocou uma ordem de stop loss aos R$8. Então, ele limitou a sua perda máxima em 20%. Então, aqui no caso, eu não coloco isso e eu fico torcendo que o mercado bata na cotação desde que o fundamento da empresa permaneça. Já a terceira pergunta, controladores da Auren são sedentos por dividendos? E, na verdade, todos os controladores querem receber proventos,
Porém, falta essa certa empresa possui capacidade para pagar proventos porque algumas dão prejuízo, têm uma dívida elevada, então não são todas que conseguem pagar um bom provento. E lembre-se que, normalmente, o grupo de controle possui uma participação bem grande na empresa, então se o controlador tiver 50% do total de ações, para cada 1 bilhão de proventos, eles recebem meio bilhão. Então, tenho certeza que todos os controladores queriam receber um grande provento para você. Mas temos que ver se a empresa possui a capacidade de pagar um bom provento. E sobre esse caso da Aura Energia, recentemente, no dia 2 de julho, o CAD aprovou a combinação de negócios entre a AS Brasil e a Auren Energia. Porém, ainda falta a aprovação da ANEEL. Então, se eu fosse chutar alguma coisa, eu acredito que a ANEEL irá aprovar. Outro ponto, cuidado com esse negócio que a Auren será uma grande pagadora de proventos e etc. Porque, na estimativa conservadora para a mediana, a própria empresa espera que a sua relação de alavancagem crescerá de 1,8 para 4,9. E tem analistas que esperam que essa dívida até ficará acima do que 5,0. Então, na prática, após essa combinação, a Aura Energia será uma das elétricas mais endividadas da Bolsa Brasileira. Então, cuidado com esse provento de 15,4%, o patamar atual, porque grande parte disso foi devido a proventos extraordinários por causa de uma indenização que a empresa ganhou e não terá mais esses proventos extraordinários. E na prática, nos últimos 12 meses, a Aura Energia só pagou 40 centavos por cada ação, Datacom em março e pagará em março, e esse ponto representa 3,3% de yield na cotação atual. Então, na prática, o dividendo da empresa seria de apenas 3,3% e não de 15,4%. Então, cuidado, que eu vejo o pessoal tão otimista com a empresa e etc. E sim, é boa, porém, aparentemente a empresa ficará uma das elétricas mais caras do setor e também com uma relação de dívida muito elevada. Então, esses pontos podem comprometer o pagamento de proventos, isso olhando para o curto prazo. Já outra pergunta, qual o motivo que me fez escolher ações no lugar de fundos imobiliários? E o primeiro ponto, afinidade e conhecimento. E o segundo ponto, que eu acredito que eu possuo um potencial de retorno maior se eu escolher a parte de ações. Mas não tem certo ou errado e cada pessoa tem que persistir firme no que você acredita. Já outra pergunta, Irani se tornou um patinho feio da bolsa e cuidado com isso, porque algumas pessoas classificam uma ação boa só porque a cotação está subindo e dizem que certa empresa é ruim só porque a cotação caiu. Então, se você pensar dessa forma, você, entre aspas, só irá comprar na alta e nunca que comprará uma empresa quando a queda acontecer. Então, às vezes, o mercado bate na cotação e pode ser uma grande oportunidade de aportar em certa empresa. E aqui no caso, não estou dizendo que é a Irani, e sim em um caso geral. E outro ponto é que, apesar dessa grande queda, a Irani está entre as top 5 a top 10 empresas que mais geraram valor para acionista desde o Plano Real. Então faz parte essas quedas em qualquer empresa da sua carteira. Daí, se pegarmos esse pico de 2023 até o momento, a Irani caiu 28%, considerando o provento que foi pago. Então, se eu puxar o histórico de 20 anos para cá, perceba que em alguns momentos a Irani caiu mais de 70% na cotação, e fora outras quedas de 40% a 50% que foram perfeitamente normais. Então, essa queda aí na faixa de 30% é algo perfeitamente normal na renda variável. Então, tem que saber conviver com isso, caso contrário, você só vai comprar no topo e vender no fundo. Outro ponto é que, apesar dessa grande queda na Irani, de 2000 até o momento, a Irani entregou 13.000% de retorno, o que gerou na média 22% ao ano, enquanto o Ibov foi de apenas 630%. E também, até no médio prazo, a performance da empresa foi diferenciada em relação à média do mercado. Além disso, como eu destaquei, não é em linha reta esses grandes retornos que os ativos entregam, e perceba que de 2000 até o momento, a Irani caiu forte em 2007, caiu forte em 2008, até esse período de 2014, depois caiu forte em 2016, caiu forte na greve dos caminhoneiros, na pandemia, em 2022 e também no caso atual. Então perceba que é algo muito frequente essas quedas acima
do que 30%. Então, ou você entende isso, ou cai fora da parte de ações, porque qualquer queda que acontecer, você vai se desesperar e vai vender no fundo para pessoas que entendem e que poderão conseguir gerar uma grande riqueza alocando em boas empresas em bons patamares de preço. Então, pessoal, comentamos aí sobre várias dúvidas que vocês me enviaram. Comente aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo. E fora isso, deixe o gostei aqui no vídeo, comenta qualquer coisa, se inscreva no canal e também considere se tornar membro do canal. É R$19,99 por mês e com isso vocês terão acesso a quase 400 vídeos exclusivos e toda semana eu posto pelo menos mais 3. Tem meus aportes, Telegram para membros, notícias e muito mais. E tudo com o intuito principal para você aprender a investir melhor. Fora isso, considere trocar de corretora para o BTG Pactual, que é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link de um formulário e preenchendo rapidamente, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então, tanto vocês podem conseguir bons benefícios na corretora, renda fixa diferenciada, cartão Black e muito mais. Aí, caso você possa interesse, preencha aqui rapidamente abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.